Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro. Estaremos finalizando o que refere-se ao capítulo 1 da nossa apostila, a temática de atenção básica, e a partir desse momento estaremos dando sequência aos conteúdos já abordados em aulas anteriores. Estaremos na aula de hoje abordando um pouquinho mais sobre alguns modelos assistenciais. Porém, antes de estarmos dando sequência à temática de hoje, é importante estarmos fazendo uma reflexão sobre o tema abordado na aula anterior, que seria basicamente os determinantes sociais de saúde. Então, na aula anterior, nós conseguimos perceber o que seriam esses determinantes sociais, que são basicamente a influência, o contexto social em que o indivíduo está inserido e a relação desse com o fator de saúde ou processo de saúde, doença. Mencionamos também na aula anterior a importância da atenção básica no contexto desses determinantes sociais, como também enaltecemos, a atuação de um dos componentes da atenção básica, dos recursos humanos, ofertados dentro da atenção básica. Em aulas anteriores, nós já vimos quem constitui a equipe multidisciplinar da atenção básica, e na aula anterior, nós acabamos escolhendo um deles para estarmos falando, que é justamente o agente comunitário de saúde. Na aula passada, nós trouxemos uma das faces da importância desse profissional, a qual estava atrelada à proximidade desse profissional com a comunidade, com uma facilidade maior do acesso dele com esses indivíduos, a questão do vínculo gerado com a população e até mesmo a facilidade justamente proporcionada por esse vínculo em relação à transmissão de saberes e práticas, não é mesmo? Na aula de hoje, nós vamos estar trazendo uma nova face, uma nova versão sobre a importância também desse profissional, que está justamente relacionada ao que tange a coleta de dados. Uma vez que esse profissional ele está lá na ponta, ele consegue fazer a identificação dos que seriam os fatores de riscos ali presentes naquela sociedade, naquela área de abrangência, levando para a unidade de saúde e ali, juntamente, a equipe de atenção básica estarem fazendo um planejamento de ações mais específicos que denotem, então, uma maior eficácia no que tange à qualidade de vida da população. Nesse sentido, o primeiro tema que estaremos abordando hoje é justamente a vigilância em saúde. Bom, o que seria vigilância em saúde, Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, tentando ilustrar o que seria. O conceito de vigilância em saúde, ele está muito atrelado ao termo vigilância, que remete justamente ao que seria vigiar, ao cuidar da saúde, não é mesmo? E nessa vertente, nós temos ali um conceito muito amplo do que seria a vigilância em saúde, Então, abrange diversas temáticas. E justamente por ser um conceito tão amplo, surgiram uma subdivisão entre eles. Então, a vigilância em saúde, ela se divide em outras formas de vigilância, onde nós temos a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, a vigilância sanitária e também a vigilância em relação à saúde do trabalhador. Bom, cada um desses contextos, eles trazem justamente uma especificidade sobre as suas áreas de atuações. Como, por exemplo, a vigilância epidemiológica, ela atua justamente sobre o diagnóstico, a identificação de doenças e de fatores de risco de doenças transmissíveis. A vigilância ambiental, ela trabalha já com a questão de identificação de fatores ambientais que possam influir no processo de saúde da população. A vigilância sanitária, ela trabalha justamente com temas sanitários, no caso relacionado à higiene, à deposição correta de dejetos, enfim. Nesse contexto, nós vamos novamente resgatar o que remete-se à questão dos determinantes de saúde, trazendo nesse momento apenas a vulnerabilidade social, no caso, os riscos em que essas pessoas elas estão expostas. E no caso da vigilância, ela faz justamente isso, a identificação dos problemas, a identificação dos possíveis riscos, para que traga ali o contexto de promoção, de prevenção à saúde.
Aqui nós temos uma imagem ilustrativa, gráfica, né, do que seria basicamente a atuação no contexto de vigilância em saúde de uma forma macroscópica. Mesmo que tenham subdivisões, eles apenas denotam uma especificidade sobre cada área. Porém, eles atuam basicamente da mesma maneira, seguindo o mesmo princípio. No caso, a vigilância em saúde, ela parte da avaliação de um cenário, a identificação de riscos, a identificação de situações, problemas, a identificação até mesmo de fatores positivos que possam ser utilizados dentro daquela comunidade para favorecer o processo de saúde. Então, uma vez avaliado o cenário, é feito ali uma alimentação de um sistema de informação. São gerados dados e informação. Essa informação gerada ali a partir da coleta de dados, ela traz à equipe de saúde uma decisão, uma capacidade de decisão melhor ao que tange a organização do planejamento da assistência em saúde. Então, nós vamos ter ações em saúde mais específicas e concomitantemente mais eficazes, tanto no que remete ao tema de prevenção como ao tema de enfrentamento de uma determinada situação. Considerando o que mencionamos anteriormente, nós podemos perceber que a vigilância em saúde constitui basicamente um modelo de organização assistencial. Trazendo à tona essa questão de modelos assistenciais, nós percebemos então que não existe apenas um modelo, que existem várias outras formas de se organizar um serviço de saúde, um serviço de assistência à saúde. E considerando essas outras formas, vale citar aí o contexto histórico de evolução das políticas de saúde, onde ali na apostila de vocês, eu trago a sugestão para que vocês estejam assistindo o vídeo de políticas de saúde no Brasil. Eu acredito que vocês já tenham assistido. Se não assistiram, eu sugiro que vá lá assistir, porque é um vídeo que traz justamente uma contribuição muito grande no que nos traz a evolução do contexto histórico dessas políticas assistenciais. Bom, ao longo da história, nós percebemos ali diversas modificações no cenário populacional. Inclusive, nos dias de hoje, nós percebemos aí uma modificação no cenário atual, que seria aí a questão do coronavírus, uma pandemia que veio a modificar tanto a forma de assistência como a forma de convívio social das pessoas. E isso não aconteceu apenas hoje, aconteceu muitas vezes em outros momentos da história. Então, quando se surgia, por exemplo, uma epidemia, na época se criavam modelos de assistência e eles eram estabelecidos ali como políticas de saúde. No longo dessa história, ao longo do enfrentamento das situações que vieram surgindo no cotidiano, surgiram várias políticas e modelos assistenciais, os quais eles permaneceram ou sofreram seu declínio. Mas, automaticamente, eu falando em declínio e acessão, não quer dizer que para um modelo social existir, o outro precisa necessariamente que deixar de existir. Tudo isso vai depender da avaliação do cenário, a avaliação do que a nossa população está precisando naquele momento. Então, o fato de eu precisar de um modelo organizacional, ele não denota exatamente que eu tenha que excluir um outro modelo assistencial. Existe sim a possibilidade de interatuação desses modelos. E aqui eu trouxe para vocês alguns modelos assistenciais já utilizados ou que estejam até mesmo em uso, né, na atualidade. Aqui nesse slide eu não citei a questão de um modelo assistencial chamado hegemônico. Esse modelo assistencial, ele foi um dos primeiros modelos que surgiram, onde estava centrada ali a atenção à saúde no processo de doença do indivíduo, na assistência médica-doença. Aí aqui nós temos justamente um modelo que traz o oposto, não é bem o oposto, né, mas traz uma modificação desse modelo assistencial, que seria ali o modelo de estratégia de saúde da família, o qual nós vamos estar falando mais aprofundadamente em aulas subsequentes. Mas para esse momento vale apenas trazer aqui uma abordagem de que esse modelo ele modifica justamente a atenção da saúde centrada somente no processo de adoecimento.
ela traz justamente uma visão mais abrangente que vai além do contexto de doença. Ela busca toda a questão de prevenção, inserção social e familiar desse indivíduo, trazendo uma abordagem não só individual como coletiva. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Um outro modelo aqui citado é o modelo de vigilância em saúde, o qual nós mencionamos já na aula de hoje. E temos também o modelo sanitarista, o qual constitui basicamente um modelo assistencial centrado em vacinas, centrado em erradicação ou enfrentamento de epidemias, enfim. Bom, nós finalizamos por aqui a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que tenha contribuído para o crescimento do conhecimento de vocês e peço que estejam fazendo uma leitura dos artigos que foram propostos. Nós temos aí 2 artigos propostos dentro dessa unidade. Um que traz para vocês um conhecimento mais profundo do que seriam outros modelos assistenciais e um que traz justamente a evolução nesse contexto histórico, né? Para auxiliar na interpretação, no conhecimento ou até mesmo na didática dessa questão da evolução em termos contemporâneos, né, evolução ali através do tempo dessas políticas, nós temos um vídeo também como sugestão. Ele é um vídeo um pouquinho extenso, porém é um vídeo muito útil que vai auxiliar vocês a estarem entendendo como ocorreu a evolução das políticas de saúde no Brasil, tá ok? Bom, nós nos encontramos na próxima aula e eu peço para que já estejam fazendo uma leitura prévia do próximo capítulo, tá bom? Aqui nós vamos já disponibilizar para vocês uma atividade que visa trazer justamente a fixação do conteúdo abordado até então. Então vai estar lá disponível na plataforma de vocês. Essa atividade vocês podem ali estar buscando auxílio tanto do professor Ismaelson como da Lisiane, que são os nossos mediadores. Qualquer dúvida para interpretação ou mesmo para resolução dessas atividades, vocês podem estar solicitando apoio e estaremos à disposição de vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso e continuamos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!